O senhor trabalha aqui, diga-me onde é que está. Praça da Figueira. Praça da Figueira. A Praça da Figueira é um sítio muito antigo de Lisboa. Sim. Consegue imaginar um momento tão antigo, em que isto ainda não tinha casas? O que é que estaria aqui? Não posso ideia. Não consegue imaginar. Isto é uma zona, ainda hoje, de confluência de águas. Quando chove, Sim. costuma haver problemas. Agora tratar disso com os túneis que eles andam a fazer para tentar escoar a água para não cair aquelas cheias. E já assistiu aqui a cheias alguma vez? Oh, quantas? Já estou há 50 anos. Já assistia a muita coisa. Isto são as colinas, não é? A água mete para aí abaixo e fica aqui. E depois vai escorrer para aí abaixo. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Há pouco mais de uma década, em Lisboa, foi feita uma descoberta extraordinária. Nas obras para um hotel, localizado perto do Campo das Cebolas, os arqueólogos encontraram, a servir de alicerce, uma pedra tumular com caracteres de uma escrita desconhecida que mais tarde veio a identificar-se como fenícia. É uma das mais antigas inscrições da Europa Ocidental, prova que no século VII a.C. a população local já se fazia sepultar da mesma forma que os povos do Mediterrâneo Oriental. Um de vários indícios que nos mostram que perto da foz atlântica do maior rio da Península Ibérica estava a nascer uma cidade. Pode parecer contraditório, mas à medida que avançamos no tempo, as novas técnicas científicas permitem-nos conhecer cada vez melhor o passado. Aos poucos, os arqueólogos e outros especialistas vão construindo um puzzle de uma ocupação que conta com quase 3.000 anos. Hoje, nas Histórias de Lisboa, vamos escavar o maior arqueossítio nacional em busca do lugar de Lisboa. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Hoje connosco nas Histórias de Lisboa temos a arqueóloga e grande especialista de Lisboa, Jacinta Bugalhão. Olá Jacinta, bem-vinda. Olá Miguel. A Jacinta escavou e investigou alguns dos sítios que ajudaram a redefinir até muito do conhecimento histórico e arqueológico da cidade nas últimas décadas. Vamos falar de alguns deles. Jacinta, nos dias de hoje estamos muito habituados aos rankings dos países, das cidades, a nível socioeconómico, etc. E fala-se também muitas vezes de Lisboa. Para já há uma macrocefalia de Lisboa, não é? Do Terreiro do Paço face até às outras cidades do país, mas gostava de saber, na tua opinião, como é que tu posicionas o lugar de Lisboa no seu interesse histórico e arqueológico? É assim tão importante quanto se escreve e quanto se diz? Na Liga Portuguesa, na UEFA ou é no Campeonato Mundial? Vamos para o Campeonato Mundial e se calhar para o mundo em que Lisboa há 3.000 anos se inscreve, não é? Passa a brincadeira. Quer dizer, isto é tudo bastante relativo. Lisboa, em termos, se quiseres, globais, eu diria,
enfim, que se inscreveria dentro daquelas cidades europeias e do velho continente, vamos dizer assim, que esteve no centro do processo histórico em que se alcançou globalização efetiva, ou seja, quando pela primeira vez a espécie humana conseguiu ter noção enfim, que vivia neste planeta que era uma esfera, isso já se sabia, mas conseguiu ter noção que conseguia percorrê-la, enfim, circunnavegá-la ou chegar de um lado ao outro. Estás a falar do momento imperial, não é? Cabeça de um reino. Eu não gosto, não utilizaria a expressão imperial, mas no momento em que, num processo histórico que não é português, é europeu, se deu um movimento que, quando eu estudei há muito tempo, que agora já não se usa esta expressão, mas no meu tempo usava-se quando eu estudei, um processo de descompartimentação da Europa, em que a Europa, por razões que são muito complexas, não interessa aqui também aprofundá-las, se conseguiu descompartimentar para o resto do planeta, para o resto da Terra. E isso passou-se para a África, para as Américas e, obviamente, para a Ásia, para o Extremo Oriente, por via marítima. E nesse momento, a cidade de Lisboa, de facto, por esse momento, por causa desse momento histórico e do papel que Lisboa teve nesse momento e nesse processo histórico, Lisboa pode se inscrever nas cidades mundiais, à semelhança de outras, aqui perto de Sevilha, claramente, mas depois em África não há propriamente cidades neste período histórico, a não ser no Norte da África, estou a falar na costa africana por aí abaixo, mas depois com os outros pontos, vá lá, quer nas Américas, na América do Norte, América do Sul e depois principalmente no Extremo Oriente. Há várias cidades que alcançam, digamos, com um caráter global neste momento, no século XVI. Mas antes disso, tendo em conta até uma localização periférica de Lisboa. Ao nível do Campeonato Europeu, da Liga da Europa. Então, aí Lisboa tem um papel que eu diria semelhante às grandes cidades mediterrânicas. E isso depois remete-nos para momentos históricos anteriores. Portanto, estávamos a falar aqui do século XV, XVI, XVII, vamos um bocadinho mais para trás, então vamos para as grandes civilizações mediterrânicas, a começar pelas civilizações do final da Idade de Ferro, digamos assim de forma muito global. Da Idade que é mais de Ferro. Ou menos que período aqui em Lisboa? Em Lisboa, estamos a falar da Idade de Ferro dita orientalizante, ou seja, quando há civilizações mediterrânicas do Oriente Mediterrâneo que se expandem num processo histórico que não é aquele que estávamos a falar há bocado, mas que tem algumas semelhanças porque também se dá essencialmente por via marítima, neste caso por via do Mediterrâneo, e que... Mas será século VIII? Estamos a falar aqui em Lisboa, talvez sétimo, eu acho que neste momento, antes de Cristo, vamos dizer, no primeiro milénio antes de Cristo, sendo que depois as cronologias dependem muito também dos locais. Lisboa, como outras cidades do Mediterrâneo, outras cidades do Mediterrâneo que é um bocadinho mais antigo, isto também, as mais antigas estão mais para o Oriente, e depois vindo para cá. Pronto, neste caso em Lisboa, este contacto com as civilizações mediterrânicas, estamos a falar dos fenícios, púnicos, gregos também um pouco, e depois, claro, com os romanos, e depois, claro, muito evidentemente, com a ocupação islâmica, muçulmana, dos grandes impérios e não só, são civilizações islâmicas, e nessa altura Lisboa equipara-se muito a outras cidades do Mediterrâneo. Mas não é surpreendente, tendo em conta que Lisboa está muito longe daqueles centros de poder. E não está no Mediterrâneo, não é? No Mediterrâneo, do próprio Levante mediterrâneo, de onde é originária está no a extremo, civilização. está na outra ponta, não é? Pois, está na outra ponta, se pensarmos como o ponto originário, o Oriente, o Mediterrâneo Oriental. É que Lisboa, Lisboa, e aqui já, se calhar, em vez de Lisboa, falamos talvez do estuário do Tejo e do estuário do Sado e também de outros pontos também do nosso território, nomeadamente na costa algarvia. No fundo, estão num percurso marítimo que estes grupos de pessoas que cruzaram os mares nas suas embarcações, a experimentar se conseguiam também navegar fora do Mediterrâneo, que é bastante diferente, dizem os especialistas, e que foram conseguindo navegar também contra, por vezes, ventos e correntes mais adversas do Atlântico, e conseguiram, nomeadamente, de certeza, já em período romano, ultrapassar, digamos que, a curva ibérica, portanto, fazer toda a costa primeiro, após o Gibraltar, o Algarve, Cabo depois São começando Vicente. a subir, exatamente, torneando o Cabo de São Vicente e rumando a norte, e depois conseguir dar aquele grande passo para chegar ao Mar do Norte. E não porquê Lisboa? E porque não
Sines, Setúbal. Pronto, exatamente. Porque não, Sines não, Setúbal sim, ou seja, se pensarmos em Setúbal já encontramos uma cidade, um ponto no território semelhante a Lisboa, mas Lisboa tinha condições melhores, portanto era um ponto do território com muitos fatores favoráveis, vamos dizer assim. Era um estuário muito grande, muito rico, um território cheio de recursos, e estamos a falar, pronto, no primeiro milénio antes de Cristo, recursos obviamente agrícolas, os minérios, não é? Da extração mineira, que são muito referidos, também ao nível dos recursos cinegéticos, obviamente, que é caça e criação de gado e tudo mais, e depois condições propícias à implantação destas cidades, que estas populações, estes grupos, estas civilizações preferiam, que eram cidades marítimas, cidades à beira do mar, cidades onde era possível chegar bem e aportar vindo do mar. Lisboa era o sítio ideal, porque tinha um grande estuário, realmente tinha algumas dificuldades de entrada, como que se chegaram até os dias de hoje, mas depois tinha amplas áreas para fundear, para encostar, vamos dizer assim, acostar, é melhor dizendo, e também para depois penetrar nos territórios interiores por via fluvial, pela grande via que era o Tejo, e permitir um domínio territorial muito alargado, chegando por via marítima, digamos que alcançar um território muito mais vasto do que propriamente as margens marítimas. Do ponto de vista assim generalista, porque não é o teu período de estudo primordial, mas esse momento de encontro das populações nativas, porque o território Sim. já era habitado, obviamente, com populações que vieram, enfim, do Mediterrâneo, já de ambientes, digamos, de uma civilização urbana, mais complexa, urbana. Não é? Deve ter sido um momento curioso Sim. e deve ter deixado marcas. Foi um momento fundacional para Lisboa, para o sítio que é Lisboa hoje. O sítio e a cidade? A cidade, porque a cidade de Lisboa nasceu nessa época. Então pode dizer-se que a cidade de Lisboa tem de facto 2000 e tal, quase 3000 anos. Sim, 2500 seguramente, um pouco mais talvez. Nós sabemos que a partir do momento, quando olhamos para os vestígios arqueológicos da Idade do Ferro Orientalizante na cidade de Lisboa, conhecidos, e nós sabemos que o que conhecemos é apenas uma fração da realidade histórica a que se referem esses vestígios, nós percebemos que em Lisboa, já neste local, que hoje chamamos de Lisboa, havia uma cidade, nasceu uma cidade. Atenção, já havia ocupação humana anterior, nós temos vestígios do Neolítico claramente, e depois na zona que hoje é a cidade de Lisboa, o concelho de Lisboa, toda a área urbana de Lisboa, até temos vestígios mais antigos, da pré-história antiga, inclusivamente Paleolítico, etc. Mas desse encontro, digamos, civilizacional... Aí é que nasceu o fenómeno urbano. E há alguma peça que destaques, por exemplo, fala-se muito da Stela Fenícia? Fala-se muito da Stela Fenícia. Eu não é muito bem o meu estilo estar a referir peças em concreto. Agora, de facto... O que a Stela, nós temos muitos contextos, realmente muitos, e por isso como são muitos pontinhos na cidade, nomeadamente, começando no topo do núcleo do Castelo de São Jorge, um núcleo que será o centro, o núcleo original do aglomerado urbano, e depois pela toda a encosta sul, até à margem do Tejo. Portanto, a cidade deve ter começado... pela encosta poente, que também fazia já parte nessa altura da cidade. A atual Baixa. A atual Baixa, ou aquela entre a Baixa e a colina que depois começa ali, pela Rua da Madalena e por ali acima, que vai por ali acima, essa será o núcleo original da cidade de Lisboa, na altura, Olicipo. Nós sabemos que este topónimo Olicipo é um topónimo pré-romano e que seria o nome que os da altura, os nossos amigos da altura deram a esta cidade que nasceu. Então, a Stela o que nos diz, enfim... A Stela, portanto, é uma pedra tumular. Exatamente, é uma pedra tumular que tem lá uma inscrição, tem lá uma coisa escrita, em fenício. Foi descoberta há relativamente pouco tempo, eu diria há 10 anos, 15 anos, talvez, ali na... 10, talvez, não? Sim. Agora já não tenho de cor o ano, mas talvez 10. No atual hotel, no local onde está o atual hotel Áurea, ele mudou de nome, era o Eurostars, Eurostar, Áurea Museum. Ao pé do Campo das Cebolas. Sim, um bocadinho para a frente, ali na Rua Cais de Santarém, não é? Sim. Exatamente. Pronto, a Stela tem como particularidade estar escrita em fenício. E isso dizem os especialistas, não é o meu caso, que é muito significativo. E além disso, o que é que quer dizer? Quer dizer que as pessoas que aqui viviam, escreviam e referiam-se a si próprios
consideravam-se fenícios. Escreviam assim. Sabe-se isso porque os nomes que estão escritos nas telas são nomes ibéricos, são nomes locais. Ou seja, o que é que dizem os especialistas? Que no fundo esta estela quer dizer? Quer dizer que aqui existiu provavelmente uma colónia. A colónia é um conceito que estes grupos que vinham lá está, os fenícios, estabeleciam colónias. Ou seja, institucionalmente eles chegavam cá, organizavam-se e estabeleciam um aglomerado que era o seu ponto de poder e que depois, para fazerem a sua vida, nomeadamente a nível económico e comercial, principalmente. Mas é institucional. E quando essas pessoas aqui chegaram, nós já sabíamos que havia ocupação desta época em Lisboa, mas não tínhamos elementos suficientes para saber, assim, de forma mais clara, ou com menos dúvidas, que se tratava de uma colónia. E aparentemente esta estela é um indício disso. Portanto, reunindo todos estes, a extensão dos vestígios, a sua dispersão no aglomerado original, núcleo histórico, se quiserem, de Lisboa, a sua quantidade, os pontinhos da carta arqueológica desta época e a presença da língua fenícia vai lá de uma forma aparentemente normalizada, pelo menos para alguns grupos, não quer dizer que fosse para toda a população. Claro. Mas esta convicção de que poderia ser uma presença de alguma forma mais formal, mais institucionalizada, leva-nos a concluir que de facto era uma cidade estabelecida, um aglomerado urbano era seguramente, já sabíamos, e que terá o seu momento iniciático nesta fase histórica. Então digamos que no ranking das cidades em termos histórico e arqueológico, sim, Lisboa é um caso muito interessante. No território nacional, claro que sim. Há muitas cidades portuguesas que têm a sua fundação, vamos dizer assim, o seu momento fundacional, o seu momento no sentido de período histórico, não é? Momento no dia tal. Nesta fase, sim. Mas a Lisboa distingue-se das demais, de alguma maneira, pela extensão, pela complexidade, pela profusão dos vestígios, pela sua também. Creio até que às vezes é dito de Lisboa que é um arqueossítio. Sim. O que significa esta palavra? Assim, dentro da nomenclatura arqueológica, vamos dizer assim, há várias formas. Nós designamos os sítios arqueológicos de várias maneiras. Antigamente também se utilizava muito uma expressão que eu, a carinho, vamos dizer assim, que é jazida. É o local onde jazem vestígios arqueológicos. E o arqueossítio é um deles. Portanto, no fundo, o arqueossítio é um sítio arqueológico. É trocar a ordem das componentes da palavra, mas é um sítio arqueológico extenso, complexo, realmente extraordinário e impressionante pela extensão, principalmente pela extensão, pela antiguidade e pela complexidade e diversidade dos vestígios. Portanto, é um sítio muito complexo e é um arqueossítio muito complexo e extraordinário. Portanto, é uma coisa que também costumamos dizer nestas circunstâncias: Lisboa é o maior e mais importante sítio arqueológico português, por estas razões que eu acabo por dizer. É sempre difícil é sempre arriscado usar superlativos, e se calhar incorreto às vezes, mas nós também estamos aqui para impressionar e eu não quero ficar aqui mal vista. Sim, há também um fator narrativo da história. Exatamente. Também implica, e do jornalismo que implica também exatamente. Então, nos vários trabalhos arqueológicos que foram conduzidos e que tu escavaste e também dirigiste, conseguiram de alguma forma reconstituir como seria as costas de Lisboa e o território de Lisboa antes da urbanização, que foi ocorrendo há 2000 anos, ou mais, não é? Num ponto de vista mais intenso. Desde o primeiro milénio AC, vamos dizer assim. E portanto, era sobretudo a costa de Lisboa, a costa norte do Tejo, nesta zona, tinha praias, tinha embocaduras de rios. Era um ambiente ligeiramente diferente daquele que nós conhecemos, mas apesar de tudo parecido com algumas outras zonas que ainda subsistem, que não estão urbanizadas Como eu penso que já ficou mais ou menos claro por esta conversa que estamos aqui a ter, o papel do rio, da presença do rio, das margens do rio e do mar, não é? Porque isto é um rio que é um mar, não é? Um rio que é um mar,
até se chama Mar da Palha, aqui é o estuário, Verdade. é absolutamente determinante para a própria constituição da cidade. Quer para a sua fundação, para a sua existência, não é? Para as razões da sua existência, quer depois para a sua configuração urbana. Então, desse ponto de vista, e se pensarmos que isto, a presença do rio e a proximidade com o mar e a existência desta via de comunicação fluvial ou marítima é tão importante para esta cidade, como é óbvio, a definição e a clarificação de como eram as margens do Tejo na zona urbana, não é? Na zona, em toda a área que foi sendo a cidade de Lisboa ao longo do tempo, que não é igual em todo. A cidade vai crescendo. Claro. Portanto, partimos de um núcleo mais pequeno e depois vai-se ampliando, e vai-se ampliando muito ao longo das margens. Portanto, a definição e a clarificação, digamos que o desenho dessas margens, ou a reconstituição hoje do que eram as margens antigas, é um objeto de estudo absolutamente incontornável. Já falámos do núcleo original que estaria entre o Castelo de São Jorge e a parte ribeirinha. A colina sul e a colina poente, exatamente. Sim. A parte ribeirinha sente sempre assim nestas duas vertentes, depois a partir de um determinado momento também é para a colina nascente, como é óbvio. Portanto, estamos a falar da colina do atual Chiado. Não, do lado contrário. Não, é do lado de Chiado, okay. Quer dizer, a oriental é do lado da Alfama, sim. Não é? A colina do Castelo tem as suas várias vertentes, não é? Certo. As suas encostas, e do lado da Alfama é do lado oriental. Estamos a falar do lado ocidental, portanto, do lado antes ocidental da Baixa. Colina. Portanto, a colina que está... A colina que vai dar a Baixa. Certo. Rua da Madalena, certo. Pedras Negras. Quando falamos depois do Chiado, da colina, a dita colina de São Francisco e a colina de do Carmo, aí já são colinas, já são áreas da cidade que já são ocupadas numa fase posterior, sim. Não é? Pronto. Mas nesta primeira fase, também para temos chegar aqui, um bocadinho à configuração natural. Então, o que é que um dos objetivos, lá está, a definição e o desenho, tentar desenhar a posteriori como seriam as linhas de margem desta cidade antiga, na Idade do Ferro, no período romano, época da ocupação islâmica, no período medieval, e por aí afora, até o século XVI. Os últimos 2.500 anos. Sim, porque no século XVI é quando pela primeira vez temos já documentos iconográficos e protocartográficos e depois mesmo cartográficos já no século XVII. Mapas, pinturas. Claro, representações da própria cidade, e nós aí já temos outros elementos para olhar para aquilo, claro. E pensar e estudar. Mas até aí nós não temos imagem, é que é como no podcast não há imagem. E então o que os arqueólogos tentam fazer, no fundo, a partir dos vestígios arqueológicos, é reconstituir essa imagem. Como nós dizemos, reconstituir a paisagem. Neste caso é reconstituir a paisagem urbana, mas é também reconstituir a paisagem. E, ou seja, combatendo talvez um bocado uma ideia que talvez esteja mais presente no espírito das pessoas, que os vestígios arqueológicos são essencialmente recolha de peças, tesouros, lá está, ou dos mortos, dos ossos e tal, que é assim aquele imaginário assim um bocado interessante que rodeia, no fundo rodeia a arqueologia, e não tem mal nenhum, a gente também gosta, nós também gostamos de ser assim, ter assim esta imagem. Mas um dos objetivos e objetos de estudo mais importantes dos arqueólogos hoje em dia é a reconstituição da paisagem. E para a reconstituição da paisagem contribuem vários fatores, evidentemente, mas muito também a recolha, o estudo dos sedimentos, ou seja, dos solos, das terras, dos terrenos, sim. Que estão debaixo do chão que hoje pisamos e que vamos reconstituindo. Estudamos esses sedimentos, estudamos os restos que estão incorporados nessas camadas de sedimentos e tentamos perceber como é que, então... E o que é que estes sedimentos nos dizem? Por exemplo, se nós estivermos num sítio, na Baixa Pombalina, um sítio que toda a gente conhece, nós estivermos ali mais ou menos a meio, na Rua Augusta, ou o que seja, nós conseguimos ver através... Vamos conseguindo, com muito estudo e muito trabalho de arqueólogos e não só, sim. Dos geólogos, dos dos palinologistas, dos arqueozoólogos, dos pólenes, das sementinhas, sim. Dos fósseis, dos restos fósseis, claro. Dos animaizinhos, porque os animais depois permitem reconstituir o ambiente. Pronto, o que é que nós conseguimos ver? Conseguimos ver que até quando é que ali, na Rua Augusta, estávamos debaixo da água? Debaixo do tal braço de rio, que já toda a gente ouviu falar, pelo menos aqui
a nível nacional, o Esteiro da Baixa, a Ribeira da Baixa. Vamos falar disso. Vamos. Temos o rio Sim. Tejo, que Temos. passa ao longo de toda a margem. Temos uma margem. Sul. A margem norte do Rio Tejo, na zona onde é Lisboa. Mas sim. a Baixa Pombalina, ela própria tinha um braço de rio. Tinha que um nós braço de chamamos rio, o de Esteiro, exatamente. Passava ali um rio. Passava ali, desembocava ali uma ribeira, um esteiro. Explica talvez também a sua configuração Exatamente, de vale. É um vale. E nós sabemos que num determinado momento de transgressão máxima do nível do mar, eu passo a explicar. Quando as águas do mar subiram, não é? Com o gelo. Após o período glaciar, com o gelo, as águas do mar subiram, e o nível das águas ali alcançou um nível máximo. E por outro lado, também sabemos que essas ribeiras, essas linhas de água que depois iam desembocar no Tejo, não é? Como é o caso da Ribeira da Baixa, escavavam os seus leitos. E isso, portanto, existe aqui, tem que se estudar tudo isso, ou seja, onde é que estava o leito da ribeira num determinado momento e onde é que estava o nível do mar também nesse mesmo momento. Claro. E, portanto, nós sabemos que na Baixa há um momento no primeiro milénio em que grande parte daquilo que é hoje a Baixa Pombalina estava ocupada por essa ribeira, estava debaixo de água. Debaixo de água. E como é que foi sendo conquistada? Pelo homem, as alterações da natureza do clima? Sim, as duas coisas, ou seja, há um processo natural e depois que é muito potenciado por ação antrópica, ou seja, por ação das pessoas, neste caso pela própria presença da cidade. Então, nós num primeiro momento temos uma descida, um rebaixamento do nível do mar, que é um fenómeno natural, após esse momento de transgressão máxima em que o nível do mar estava muito, muito alto, depois foi baixado. E, portanto, durante todo o primeiro milénio existe de facto, há um momento em que as águas começam a baixar, até chegar a valores próximos, com variações, sim, mas aos níveis de hoje, com variações para cima e para baixo, enfim. Que os nossos colegas estudam, geólogos e não só. E, por outro lado, essas linhas de água, a Ribeira da Baixa, o Esteiro da Baixa, que escavou o seu leito, quando tinha muita água, muita força, com o seu processo erosivo. Porque ele recebia água de duas ribeiras. De várias, mas de duas principais. Uma que se situava a algures, onde hoje é a Avenida da Liberdade, e outra que se situava a algures, onde hoje é a Avenida Almirante Reis. É engraçado que ainda hoje a estrutura da cidade está intimamente ligada, sim, à natureza e ao, sim, território. Sim. Grande parte dos principais eixos viários da cidade de Lisboa, da cidade antiga, correspondem de facto a linhas de água antigas. Isso é assim em todo lado e aqui também. Então elas encontravam-se mais ou menos ali na zona, o que é hoje o Rossio, a Praça da Figueira, será, não é? Sim. Que ainda hoje é reclamado pelas águas quando chove muito? Exatamente, não é por acaso que é uma zona da cidade que quando há enxurradas a água sobe, em Porto Alegre, porque as ribeiras estão lá, elas já estão debaixo da água, estão aterradas, mas elas estão lá debaixo. Encanadas e na terra. E a passarem. Estão lá, são águas subterrâneas, são linhas de água subterrâneas. E desembocam certamente no Terreiro do Paço, por aí, não é? Sim, desembocam, continuam a desembocar no Tejo. Sim, claro. Exatamente. E portanto este plano agora de drenagens pretende domesticar a natureza para ver, enfim, se não há aqueles problemas graves como aconteceu recentemente em Valência, por exatamente, exemplo. exatamente. Mas então há este momento em que de repente este Esteiro da Baixa, este braço, sim, de rio, começa a ser, digamos, dominado pelo homem. É assim, então, há dois fenómenos, como eu estava a dizer. Então, essas ribeiras carregam sedimentos, arrastam terrenos, arrastam terras, arrastam matéria, e essa matéria vai se depositando nos leitos. Então os leitos vão subindo, as bases dos leitos vai subindo naturalmente, não é? Quando aparece a cidade, quando a cidade se instala, as pessoas produzem, todas as pessoas neste mundo produzem lixo. Produzem. Não somos só nós produzimos mais que os nossos antepassados. Produzimos demais. Nós produzimos um bocadinho mais, mas pronto, sempre se produziu. E essa produção de matéria também é canalizada para as linhas de água, até porque em ambiente urbano sabemos que as ribeiras são espaços de preferência para rejeitar os dejetos, o que sobra, tudo, seja líquido, seja sólido, é assim. Matéria-prima para os arqueólogos 2000 anos depois que irem ficam lá estratificados. Portanto, estas linhas de água, como digo, nomeadamente o Esteiro da Baixa, a Ribeira da Baixa, foi sendo, vamos dizendo assim, colmatada, aterrada, se quiserem, quer do ponto de vista natural, arrastando,
os materiais das colinas à volta e tal, depois em momentos de cheia arrastam mais, a gente vê isso na televisão, pronto, estes processos sempre existiram na história, e depois a própria ação da cidade. É claro que a partir de um determinado momento ocorre um fenómeno que os meus colegas geólogos gostam muito de referir, que é o da manipulação das margens. Ou seja, há fenómenos que são mais ou menos espontâneos, as pessoas estão aqui, têm que deitar fora o lixo, os restos de comida, o que seja, o que se parte, o que está estragado e tal, e precisam de construir, entulham, arrastam para o lado e vai tudo parar às ribeiras, é o normal. Mas a partir de um determinado momento já existem, digamos que, ações deliberadas. Esta ribeira, quando chove muito, provoca cheias, entra-nos dentro de casa, estamos a pensar lá nos da Idade Férrea, nos romanos, temos que fazer qualquer coisa dela. Aquilo que nós estamos hoje a fazer com o plano das drenagens, eles também já tinham esses problemas e eles tinham também que os resolver. Então há um fenómeno que a gente consegue identificar, nós os arqueólogos conseguimos identificar direta e indiretamente, de manipulação dessa linha de água da Baixa. Nós acreditamos que num primeiro momento a linha de água é confinada, ou seja, o urbanismo, as casas, as construções, a presença do homem, vai empurrando a linha de água à sua mínima expressão possível, ela fica ali empurradinha, como acontece em todas as cidades antigas, estão lá as linhas de água. Lembrem-se, por exemplo, das imagens das cidades indianas, elas estão lá, mas estão ali já no meio da rua, já aparecem meio uma linha de água, meio um esgoto. Em Paris e Londres, não é? Os rios estão ali estão ali todos como se fosse uma avenida, uma rua. Exatamente. E há um determinado momento, nós também já conseguimos ter alguns indícios sobre quando aconteceu, em que começa a haver a construção, a estruturação das margens dessa ribeira, ou seja, constroem-se paredes para delimitar a ribeira e para impedir que a ribeira, enfim, incomode. Ela faz falta, está ali, é importante, mas não queremos que ela nos incomode. E há a construção dessas tais muralhas ribeirinhas, se quiserem, mas da Ribeira da Baixa. Estamos a falar mais ou menos de que período e que há um momento, assim, em termos, isso aqui já não é assim completamente pacífico, mas eu tenho esta opinião, seguramente que na Idade Média, estamos a falar da Idade Média cristã, portanto portuguesa, século XII, XIII, seguramente que já havia construção a margens estruturadas, mas de facto, embora... Até pontes seguramente, que as pessoas tinham que atravessar para o lado de lá, isso aí é seguro que havia, provavelmente em madeira e eventualmente algumas construídas, não sabemos, ainda não as encontramos de forma definitivamente, mas provavelmente já em época romana poderia haver estas estruturas de contenção de margem desta ribeira. Pronto. E depois há um momento, século XV, em que a Ribeira da Baixa é encanada. Temos então a construção do Real Cano, para o qual confluem outros canos, lá está, o que vinha lá da zona das duas ribeiras, e que depois confluem num grande cano que queria conter a ribeira. É claro que quando chovia muito aquilo corria mal, mas isso, pronto, até hoje. Continua a ser assim. Então, mas quer dizer que a cidade, já na altura dos romanos, ela já saiu daquele seu núcleo inicial da colina do Castelo e já começa a povoar a Baixa, que era um ambiente, já percebemos, muito diferente, com o rio a passar, com margens naturalizadas. Completamente ribeirinha, uma cidade ribeirinha, absolutamente. Que ocupação é que temos aí nessa altura? A romana? Sim, então, a cidade romana cresceu muito, foi um dos momentos de explosão urbana em todos os sentidos, mas lá também na sua extensão. Lisboa era importante para o Império Romano, pela sua localização. Pela sua localização e pela exploração de atividades económicas específicas, pronto, muito ligadas também ao mar. Nomeadamente, tenho que referir a questão da produção de conservas de peixe salgado, dos preparados piscícolas romanos, que depois eram exportados para todo o Império e que têm aqui na nossa costa, e em Lisboa muito em particular, um dos seus pontos principais. Alimentava o exército, fala-se disso. Alimentava o exército, alimentava as cidades. Conservava-se durante muito tempo, não é? E tinha o sal, tinha a proteína e tinha o sal. O sal era importantíssimo, não havia sal como hoje há. O sal realmente era um produto muito, muito importante no mundo antigo e que, através destas conservas salgadas, conseguia chegar de forma mais ou menos fácil, não, que aquilo era tudo muito complexo, mas era possível chegar a praticamente todo o lado do Império Romano. Aos confins do Império Romano. Exatamente. Então nessa altura a Baixa Nessa altura a Baixa está toda urbanizada, quer na margem, nas duas margens da Ribeira da Baixa, portanto, num primeiro momento, na Idade de Ferro, nós ainda não conhecemos pontos de povoamento na margem poente, da Ribeira da Baixa, portanto, do lado da colina de São Francisco, do lado do Chiado, se quisermos dizer, não conhecemos, ainda podem, a qualquer momento podem aparecer. Mas depois, no período romano, claramente, essa fronteira
ribeirinha é ultrapassada e a cidade cresce, também cresce para norte, também cresce para nascente, cresce em todos os sentidos, é mesmo uma cidade muito, muito, muito grande. E nessa altura nós temos depois então outros fenómenos que depois se consolidam nos períodos históricos posteriores, que é a manipulação da margem do Tejo. Portanto, há um momento porque é mais fácil, digamos que dominar uma ribeira do que dominar um rio. E a manipulação do margem do Tejo, e quando dizemos manipulação estamos a falar de construção de estruturas sobre a linha de margem, de edifícios, grandes edifícios, da construção de aterros, ou seja, construção, que é mesmo assim que se diz, ou seja, da colocação de aterros estruturados sobre a linha d'água com o objetivo de empurrar a margem um bocadinho mais para lá, e há este movimento que depois chega até aos nossos dias de empurrar a margem do Tejo cada vez mais para sul, para que a cidade cresça. Porquê? Porque obviamente a área urbana mais valiosa e mais importante da cidade era a que estava na margem. E se era a que estava na margem, queríamos... Porque o rio e o mar foram sempre o elemento mais importante na cidade de Lisboa. Era o local onde chegavam também os barcos, eram expedidas as mercadorias. Era o centro comercial, económico comercial, era por onde se chegava e de onde se partia. Característica, traço que caracteriza a cidade de Lisboa em toda a sua história, até aos dias de hoje. Lisboa é uma cidade onde se chega e de onde se parte. E é escusado tentarmos contrariar isso. Não vale a pena. Podíamos dizer isso a algumas pessoas. Não vale a pena. Desistam daí. Nós sempre fomos assim, nós sempre seremos assim. E ainda bem. Uhum. Então, neste reclamar o território do rio, reclamar talvez não seja a melhor ideia, porque parece-me muito boa ideia. Mas dá a ideia que é voltar a tirar a terra ao rio e provavelmente pela primeira vez está-se a roubar terra ao rio, não é? Sim. Provavelmente, do ponto de vista da ocupação humana, sim. Passa alguns dos edifícios que marcam esses momentos históricos. Sim. Por exemplo, aquelas galerias romanas, o Criptopórtico, se fala muito das galerias romanas da Rua da Prata. Sim. É uma construção que foi estudada, nomeadamente para alguns trabalhos em que estiveste envolvida, e que foi construída em plena praia e que marca esse caminho, eu diria o caminho até ao Terreiro do Paço, não é? Em que se vai conquistando a margem do rio até fazer depois aquela praça. Sim. Tu és muito generoso, mas eu sou uma arqueóloga, entre outras, em Lisboa. O que faço normalmente, gosto é de ver a cidade na sua globalidade, ou seja, fazer aqui um certo afastamento de escala. Muitos meus colegas trabalharam esses sítios maravilhosos todos e outros, e o que interessa é que temos que trabalhar em conjunto. Claro. Esse edifício em concreto, que é um edifício romano, é extraordinariamente importante. Porquê? Porque é muito, muito complexo. É claramente um edifício estruturante na cidade de Féliquita, Juliol e Sipo. E porque é construído em cima da linha do rio, ali mesmo em cima da margem, e que não só é importante pela sua complexidade, até do ponto de vista da engenharia e da arquitetura, que não é fácil construir em sítios alagadiços ribeirinhos ali mais dentro de água, mais dentro de terra, mas porque estruturava toda aquela zona da cidade, que era uma zona importante na cidade romana. Esse edifício é importantíssimo porque demonstra que havia mesmo uma intencionalidade de construir e de estruturar a cidade a partir da margem do Tejo. Circunstância que se vem consolidar nos períodos posteriores. Porque quando nós chegamos, para dar um exemplo, ao século XVI, porque é que há aquela grande, aquele projeto de reabilitação urbana, vamos dizer assim, de reestruturação urbana, promovido pelo Dom Manuel, com construção do Terreiro do Paço, do Paço ele próprio e todas as outras estruturas institucionais. Que saiu lá do castelo. Porquê? Porque o centro da cidade não estava lá no castelo, já esteve. Já terá estado, quando era preciso defender de outra maneira. E hoje em dia, às vezes também para explicar, digamos, o torreão de poente do Terreiro do Paço, não é? Depois, na reconstrução pombalina, foi feita uma certa simetria na praça, mas numa primeira altura apenas era construída, digamos... Sim, o Paço estava na zona, na ala poente do Terreiro do Paço. Mas depois, em toda a volta do Terreiro do Paço, do século XVI, havia edifícios públicos, se quisermos, de instituições importantes, ligadas ao comércio transoceânico, à exploração dos recursos comerciais ligados à presença dos portugueses no mundo, claro. Vamos dizer assim, como aliás acontece também noutras cidades. A Casa da Índia, da CTC, das alfândegas, tudo quanto essas estruturas estavam ali instaladas. E depois, muito importante, a construção naval. Construção e reparação, manutenção naval. Porque uma cidade como esta, que completamente, como dizemos, virada para o rio, para o mar, tinha que ter
muitos barquinhos, muitos tinham, vinham, e outros que vinham e precisavam ser arranjados e tudo mais. E toda essa zona, toda essa área funcional da cidade dedicada aos taleiros, não é? As tercenas medievais e tudo mais, localizavam-se precisamente nessa frente ribeirinha, em concreto, e neste caso nós sabemos hoje que desde o período romano, muito em concreto, a poente do Terreiro do Paço, o atual, e do século XVI, Terreiro do Paço, para Poente. Portanto, naquilo que hoje chamamos a Ribeira das Naus, depois chegamos à Praia da Boa Vista, que são territórios urbanos que estão completamente pejados de vestígios de estaleiros e outras atividades ligadas à construção e reparação e manutenção naval. Desenhamos aqui uma tentativa também de ver uma cidade invisível, que é uma cidade que está lá. Completamente invisível, está debaixo, sim. Mas que hoje em dia às vezes é difícil de ver, mas às vezes com estas informações dos especialistas conseguimos ter uma certa visão raio-x e ver através dos edifícios. A ideia é essa. E assim também explica um pouco a forma e a importância da cidade de Lisboa no âmbito da arqueologia e da história mundial. Agradeço à Jacinta Bugalhão por mais esta bela conversa das histórias de Lisboa. Este podcast teve sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca, na próxima semana, mais uma das muitas histórias de Lisboa. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.